Sejam todos muito bem-vindos e que todos tenham uma reunião poderosa. Lê aqui, por gentileza. Mais uma vez. Nascidos e treinados. O treinamento de fé é o maior e o melhor de todos os treinamentos. Por que é o maior e o melhor de todos os treinamentos? Porque ele é o único que nunca falha. Esse nunca falha. Então, nós vamos ver isso à luz da palavra. Por que é tão importante esse assunto? Nós vemos, eu vou ler já com vocês, se você quiser ir até abrindo a tua palavra e a tua Bíblia, em Gênesis 14, nós vamos fazer uma leitura um pouco mais extensa. Mas Abraão tinha uma força formidável, consequência da fé na promessa divina de torná-lo grande. De onde vinha essa força? Dessa fé, dessa confiança. Então, o que nós vamos meditar aqui, deixa eu falar aqui sem ofender, tá? Mas abre teu coração. Nós vivemos uma geração muito mal preparada. E uma geração, a gente escuta muito isso, e é real, é verdade. Talvez nós vivemos a geração cristã mais fraca da história. Por que a geração mais fraca da história? E por que isso num país como o nosso, não só como o nosso? Talvez pelas facilidades. Nós temos muita facilidade, muita liberdade. Principalmente nós que vivemos num país tão abençoado quanto o Brasil. Temos os nossos desafios, nossos problemas, temos. Mas eu disse ainda essa semana que nós vemos pessoas negando Jesus não pela fé, negando por causa de um problema, de uma situação que não aconteceu como ela gostaria, pessoas que desistem fácil, que se entregam fácil, e isso é fruto de uma fé deficiente, uma fé fraca, porque treinamento exige investimento. Se tem uma coisa que você não vai encontrar nessa igreja, é nada que mexa com a tua emoção. E se você gosta de emoção, você não vai gostar daqui. Por quê? Porque a emoção não muda a vida das pessoas, mas sim uma fé inteligente, uma fé com discernimento, uma fé com obras, uma fé com atitudes. Isso muda a vida das pessoas. Quem vive uma fé emotiva pode chorar por qualquer coisa e dizer que é a presença do Senhor, que sentiu a presença do Senhor, e pode não ter nada a ver com a presença do Senhor. Então, vamos falar de treinamento, tá bom? Diga comigo, nós vamos falar de treinamento. E o treinamento é para vencer, senão você não sai do lugar. Você passa por essa vida gemendo, padecendo, sendo um cristão. Eu sempre olho para a Bíblia, sempre que eu estudo a Bíblia, eu procuro discernir e separar os exemplos que eu quero para mim.
os exemplos que foram aprovados. Porque exemplos de fracasso é o que mais tem. A Bíblia tem mais fracassado do que vitorioso, se você não sabe. Tem mais gente que fracassou do que venceu. Então nós precisamos nos espelhar e aprender com aqueles que venceram. E também aprender com os erros daqueles que fracassaram. Então, se eu quero uma vida vitoriosa, eu preciso primeiro permitir que Deus me treine. Segunda-feira nós falamos, muitas pessoas não têm passado pelos seus testes. Muitas pessoas não têm sido aprovadas nos seus testes. E nós vemos muitos testes na Bíblia, muitos. Deus testando o seu povo. E muitos não sendo aprovados nos seus testes. Por quê? Porque se você pegar o sermão, desde domingo nós estamos falando de crescimento. Deus quer que cresçamos. Não podemos ser mais meninos. Meninos, criança não está preparada para coisa grande. Não podemos ser eternamente crianças espirituais, infantis, com infantilidade espiritual. Então, isso para tudo, tá? Para tudo. Essa semana ainda eu atendia algumas pessoas e algumas pessoas que no meu atendimento eu identifiquei que quando um ou os dois não gostam do que ouvem, então não se falam mais, emburram. Fecha a cara, não conversa mais. Eu falei, lamentável isso, porque isso é coisa de criança, criança que emburra. Criança que faz birra. Criança que é emburradinho. Ou não? Sim ou não? Aí você vai falar, tem muito adulto que é verdade. Por quê? Infelizmente, ainda é infantil. Espiritualmente é infantil. E aí, o que acontece conosco? Nós estamos questionando e cobrando Deus muitas coisas. Mas Deus não pode fazer muitas coisas na vida de criança. A criança não está preparada. É infantil. Ô bispo, começou mal esse sermão. Não, acho que começou muito bem. A gente não quer crescer? Sim ou não? E começa por aí. Se ofendeu com o sermão, continua infantil. Continua criança. E aí não adianta reclamar do resultado. Criança não tem como Deus preparar para coisas maiores, confiar em coisas maiores, porque ele não quer crescer. Ele quer continuar infantil. Aí, o senhor está falando o quê? Relacionamento. Hoje nós estamos numa reunião, por exemplo, falando de família. Eu estava falando de família, eu estava falando com empresários, eu estava falando com pai, com mãe, eu estava falando com um casal, que tem tudo isso no meio. Então, quando não temos uma boa comunicação, não conversamos, agimos como criança, como imaturos. E aí, que mensagem que a gente manda para o mundo espiritual? Então vamos lá. Por esse tempo houve guerra na região. Anafel, rei da Babilônia, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, lutaram contra Bera, rei de Sodoma, Birsa, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Admá, Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, também chamado Zoar. Esse segundo grupo de reis reuniu suas tropas no vale de Sidim, ou seja, no vale do Mar Morto. Por 12 anos estiveram sobre o domínio de Quedorlaomer. Mas no 13º ano, se rebelaram contra ele. Um ano depois, Quedorlaomer e seus aliados vieram e derrotaram
Diga comigo, derrotaram os refaíns, não precisa repetir, em Astarode e Carnaim. Diga comigo, os Uzins, diga os Emins, em Savá, Kiriatim. Gravou os nomes? Sim ou não? Sim ou não? Além de ser nome sugestivo para os filhos, para os netos, né? Fica bom, não fica? Chama os Uzim, os Emins, né? Por que é importante gravar esse nome? Que você vai ver o quanto é significativo isso aqui. Já já eu volto no assunto para mostrar para você o quanto isso é forte, o quanto isso é significativo. E o oreu no Monte Seir, até Euparã, à beira do deserto. Em seguida, voltaram e foram em Mispate, hoje chamada Cádiz, e conquistaram o território dos amalequitas e dos amorreus, que viviam em Azazon Tamar. Então os reis de Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e Belá, e também chamado Zoar, se prepararam para a batalha no Vale do Mar Morto. Lutaram contra Quedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Anrafel, rei da Babilônia, e Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. Diga comigo, 4 reis contra 5. Lutaram. Acontece que no Vale do Mar Morto era cheio de poços de betume. Quando o exército dos reis de Sodoma e Gomorra fugiu, alguns dos soldados caíram nos poços de betume, enquanto o restante escapou para as montanhas. Os invasores vitoriosos saquearam Sodoma e Gomorra e partiram para casa, levando consigo todos os espólios da guerra e os mantimentos. Também, diga comigo, capturaram Ló, o sobrinho de Abraão, que morava em Sodoma, e tudo que ele possuía. Um dos homens de Ló, porém, conseguiu escapar e contou tudo a Abraão, o hebreu, que morava junto ao bosque de carvalhos pertencente a Manré, o amorreu. Manré e seus parentes, Escol e Aner, eram aliados de Abraão. Quando Abraão soube, diga comigo, quando Abraão soube que seu sobrinho Ló havia sido capturado, diga comigo, mobilizou os 318 homens, diga treinados, que tinham nascido, diga comigo, em sua casa. Vamos repetir? Diga comigo, mobilizou os 318 homens, diga a palavra bem forte, por favor, treinados, que tinham nascido em sua casa. Perseguiu o exército de Quedorlaomer até alcançá-los em Dan, onde dividiu os homens em grupos e atacou durante a noite. O exército de Quedorlaomer fugiu, mas Abraão o perseguiu até Robá, ao norte de Damasco. Diga comigo em voz alta, por gentileza. Abraão recuperou todos os bens saqueados e trouxe de volta Ló, seu sobrinho, diga, com todos os seus bens, as mulheres e os outros prisioneiros. Deixa aqui, por favor. Diga comigo, Abraão recuperou todos os bens
saqueados. Trouxe de volta Ló, seu sobrinho, todos os seus bens, mulheres e os prisioneiros. Então vem cá, não cochila não, que aqui tem uma lição assim poderosa demais para a tua vida. Poderosa. De onde vem tamanha fé e confiança? Eu sempre falo que todo mundo tem uma visão equivocada de homem de Deus. Começa pelo Abraão. Pensar que Abraão, senhorzinho, bonzinho, um homem que esperou com tanta perseverança a promessa do Senhor se cumprir, um homem de guerra desse jeito, um homem que tinha 318 servos treinados, diga a palavra comigo, treinados, nascidos aonde? Aonde? Nascidos na sua casa. Agora vamos lá, vamos voltar na história, onde eu comecei a pedir para você repetir os nomes. Por que eu pedi para você repetir aqueles nomes? Deixa eu voltar nos nomes aqui para você. Emins, Zuzins, Refaíns. Sabe o que significa isso? Que esse rei, ele vinha devastando tudo. Esses nomes que eu te dei agora, eram gigantes. Esse rei, além de derrotar os reis que se levantaram em rebelião contra ele, ele já vinha de um histórico tão poderoso, de uma devastação, que os Refaíns, Zuzins, Emins, eram todos gigantes, homens poderosíssimos, tribos poderosíssimas. E aí ele vem, derrota os amalequitas, os amorreus, vem fazendo uma devastação. Então, se você pensar logicamente, Abraão poderia ter dito assim: como é que eu vou me meter num negócio desse se 4 reis não deu conta, se os gigantes não deram conta, como é que eu vou me meter numa fria dessa? Está entendendo ou não? Sim ou não? Mas aí é que está a questão. Ele sabia que esse rei já havia derrotado os gigantes, já havia derrotado os amorreus, já havia derrotado os amalequitas, derrotaram esses 4 reis que se levantaram. Espera aí, eu não tenho um exército desse. Não. De onde vem tamanha coragem, tamanha fé e ousadia? Diga comigo, da sua confiança em Deus. Então não quero saber quem são, não quero saber a força e o poder, e não quero saber quem ele venceu. Então esse é um ponto, porque só luta quem tem coragem. Segundo ponto, é esse aqui, diga comigo, nascidos e treinados. Nascidos aonde? Nascidos aonde? Na sua casa. Por que nós estamos vivendo essa geração fraca? Porque os nascidos em casas não são treinados. Os que têm nascido na nossa casa não são treinados. Não são treinados para a batalha, não são treinados para a guerra, não são treinados espiritualmente. Quando o treinamento, primeiro o treinamento espiritual. Tem um papel aqui que me chama a atenção. Espera aí, podia ter feito qualquer um, derrotado qualquer um, mas agora você mexeu com a minha família. Você mexeu com os meus.
Quando ele ouviu que o seu sobrinho, que era como um filho para ele, havia sido levado, ele não ficou de braço cruzado e disse assim: não tenho o que fazer. Não, ele se levantou. Ele se levantou e partiu para a guerra. Ele partiu para a guerra, volta o versículo aí, por favor. Ele partiu para a guerra, lutou e, em voz alta, por gentileza, Abraão recuperou todos os bens saqueados, trouxe de volta Ló, seu sobrinho, diga, com todos os seus bens, mulheres e os outros prisioneiros. Isso é postura de homem de fé. Isso é postura de mulher de fé, de quem confia em Deus. Não, não vai levar o que é meu. Não, não vai tocar na minha família. Não, não vai saquear os meus. Não vai. Pode ter feito aí, pode ter devastado, pode ter vencido todo mundo, mas agora, aqui não. Aqui não. Se levantou, partiu para a guerra. Tinha esses servos, era como filhos. Porque nasceu aonde esses servos? Na casa dele. Esses servos estavam preparados para a guerra. Mas treinar dá trabalho. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Vamos lá. Isso aqui você pode estender, mas vamos lá, que hoje nós estamos aqui do cultivo familiar, a reunião do cultivo familiar. Sua família é treinada? Seus filhos são treinados? Ou não? Você está treinado? Ponto de partida, não espere mar de rosas. A Bíblia diz que a nossa luta, pode tirar a luta e colocar a guerra. A nossa luta, a nossa guerra não é contra a carne ou sangue, é uma guerra espiritual. E se você não está treinado, você vai perder. Porque Efésios diz, revestivos de toda a armadura. Armadura é para quê? Para passear? Sim ou não? Para que você veste uma armadura? Para passear? Ir na festa fantasia? Não, é para guerra. É para guerra. Porque tem uma guerra espiritual aí. Tem uma guerra que, se você não sabe lutar, você vai ser uma vítima. E se você é uma vítima, você vai desenvolver o vitimismo. Sabe o que é vitimismo? Porque todo mundo me vence, todo mundo me faz mal, todo mundo me saqueia, nada dá certo para mim. Por quê? Você não aprendeu a lutar. Lutar dá trabalho. Lutar é por isso que eu disse, né? Quando a igreja convida você para um jejum, ela está te treinando. Quando a igreja te convida para um propósito, ela está te treinando. Quando a igreja te convida para um trabalho específico, ela está te preparando, te treinando. Você pode não levar isso a sério, mas tem coisas que você não vai conseguir vencer de outra maneira, senão de forma espiritual. Tem coisas que só a fé vai conduzi-lo à vitória, ao triunfo. Tem situações que você só pode mudar através da fé. Através de oração, através de jejum, através de ações de fé, através de uma fé corajosa. Fé sem obras é morta. Fé sem obras não tem resultado, não serve para nada. Tanto é que a Bíblia diz que é igual o corpo sem espírito. O que você faz com o corpo sem espírito? Quando o espírito sai do corpo, o que você faz com ele? Terra. Tem mais o que fazer. Não serve para nada mais, não tem vida. Então, diga comigo, nascidos e treinados. Meu Deus, nós temos uma responsabilidade gigantesca. Você tem responsabilidade como pai, você tem responsabilidade como chefe de família, você tem responsabilidade como mãe. Nós temos responsabilidade como igreja. Você nasceu aqui, eu tenho que te treinar. Agora, se você não quiser ser treinado, não posso fazer nada. Porque convocado para a guerra, para o treinamento você está sendo. Porque a guerra, ela vai acontecer. Nós vivemos uma guerra contínua.
Nós vivemos um desafio, um levante atrás do outro, que só a fé para nos defender, só através da fé, porque como é que eu luto com... Tem problema que eu consigo identificar claramente o problema, mas tem situações que é só a oração que vai mudar. Quer exemplos? Vamos lá, como é que esse cara... Vamos lá, inclusive o texto faz, eu vou seguir aqui, você vai ver que quem deu essa vitória foi Deus. Ele lutou, mas quem deu a vitória foi Deus. Correto? Como é que esse cara, o que reis unidos, com um exército unido, não conseguiu, ele consegue com os 318 servos dele. Não tem uma ação divina aí? Não tem uma ação sobrenatural aí? Tem. Depois que Abraão regressou, diga comigo a palavra vitorioso do conflito com Quedorlaomer e todos os seus aliados, porque ele venceu 5 reis, o rei de Sodoma saiu ao seu encontro no vale de Savé, conhecido como Vale do Rei. Melquisedeque, rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo. Esse Melquisedeque, quando você vai lá para Hebreus, você vê que ele é uma prefiguração de Cristo. Hebreus 7, você vai aprender sobre isso. Trouxe pão e vinho, e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, lê em voz alta por gentileza, que derrotou seus inimigos por você. Deus deu a vitória. A vitória. Então Abraão, diga comigo, entregou a Melquisedeque 1/10, diga comigo, dízimo, de todos os bens que havia recuperado. Devolveu o quê? Devolveu o quê? Dízimo. O rei de Sodoma disse a Abraão: devolva-me apenas as pessoas que foram capturadas. Fique com os bens que você recuperou. Abraão respondeu ao rei de Sodoma: juro solenemente diante do Senhor, do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, que não ficarei com coisa alguma do que é seu, nem sequer um fio ou uma correia de sandália. Do contrário, o rei poderia dizer: fui eu que enriqueci Abraão. Aceito apenas aquilo que os meus jovens guerreiros comeram e peço que dê uma parte justa dos bens a Arne, Escol e Mané, meus aliados. Não quero nada que é seu. Amanhã você não vai poder dizer que eu enriqueci Abraão. Não quero nada, absolutamente nada. Mas o lindo é que ele não quis nada, mas o dízimo ele devolveu. Se nós, deixa eu falar uma coisa seríssima para você. Vamos, nós estamos falando do que, gente? Do quê? Então vamos falar de treinamento. Vamos falar de treinamento. Meu filho está ali, minha filha está aqui. Nunca poupei de um trabalho espiritual na igreja porque eles eram pequenos. Nunca. São criança, não tem que... Não. Vai participar junto. Vai participar. Vai aprender a orar. Vai aprender a jejuar. Está aqui meus filhos. Aprenderam cedo 2 coisas. Todo o dinheiro que o papai der, não gaste tudo, tem uma reserva e está aqui o envelope, devolva o dízimo. Aprenda isso. Vocês querem vencer, aprenda isso. Seja dizimista de tudo que vocês receberem. Meus filhos, toda a vida, 2 coisas eles fizeram. Primeiro,
aprender a guardar, poupar, de tudo que recebi, essa parte aqui você guarda, essa é para vocês realizar os desejos de vocês. Agora o dízimo não é de vocês, o dízimo é do Senhor. Tudo que vier às mãos de vocês, devolva o que é de Deus. Seja fiel no pouco. E mais, uma coisa que eles, até hoje eles fazem. Moeda e nota pequena, coloca, guarda, porque essa é para o final de ano. É para a regalia do final de ano. Você perguntar aqui para eles, eles vão falar para você que o cofrinho está lá, um potinho, geralmente era um potinho de suplemento. Sabe, whey? Acabou o whey, vira cofre. Treinados. Ensinamento. Por quê? Porque vai chegar o dia que eles têm que caminhar com as pernas deles. Entendeu? Porque muitos de vocês chegaram aqui e tiveram que aprender do zero depois de velho. Porque não aprenderam. Não foram treinados. Porque muitos de vocês sofreram tanto. Porque infelizmente não aprenderam. Não foram treinados. Aí muitos vão falar, meu pai e minha mãe não foram ensinados. Não foram treinados. Por que muitos de vocês não sabem o que é um jejum? Porque não foram treinados. Não foram ensinados. Por que jejum é tão difícil para alguns? Porque não foram treinados. Não foram ensinados. Por que algumas coisas se tornam tão difíceis? Porque algumas coisas só se resolvem através de jejum, através de oração. A Bíblia é clara. A Bíblia não diz que há casta, qualidade de demônio que só sai com jejum e oração? Sim ou não? Tem coisa que encrosta, meu filho, que só jejum e oração para sair. Só realmente consagração para sair. E por que muitos não conseguem? Porque não foram treinados. Por isso o treinamento é tão importante. Aí, o que acontece? Quando cresce, não está lá. Não aprendeu, não foi treinado. Não foram preparados. E nós, o que a igreja faz? Nos prepara. Nós somos treinados. É um treinamento de fé. Cada um de vocês recebeu uma medida de fé. Essa medida tem que ser desenvolvida. A Bíblia fala do crescimento. Nasceu, diga comigo, tem que crescer. Ué, porque se você nasceu de novo, mas não cresce, tem um problema sério aí. Tudo que nasce tem que crescer. É verdade ou não é? Não, leva isso a sério, por favor, senão, mais dia menos dia você está pedindo meu socorro. Bicho, me ajuda, não sei o que fazer, bicho, estou desesperado, estou no fundo do poço, eu estou na igreja há tanto tempo. Por quê? Porque você ignora muitas coisas. Tudo que a gente ignora e diz assim, não é bem assim, a gente vai aprender de uma forma ou de outra. De uma forma ou de outra a gente vai aprender. E às vezes tem formas que não são agradáveis, mas são importantes. São extremamente importantes. Quando você está preparado, Abraão e Ló, o sobrinho, andavam juntos. Mas quando você estuda a caminhada deles, você vê a história. Abraão era um homem que tinha comunhão com Deus. Abraão, aonde ele montava acampamento, ele levantava um altar para adorar a Deus. E a Bíblia não mostra Ló fazendo isso. Não mostra. Abraão era um homem espiritual. Ló era um homem natural. Tanto é que quando na separação dos dois, a Bíblia diz que ele levantou os olhos, ele olhou para o lado das campinas de Sodoma,
parecia ser bom para os negócios, ser bom para o gado, era como um jardim. Ele não se importou que era um lugar contaminado. Isso aqui simplesmente vai ser bom. Ele não se preocupou se a influência daquele lugar seria ruim para a família dele. Ele simplesmente olhou e disse: não, é bom, aqui parece ser maravilhoso para os negócios, para a prosperidade, então não quero saber que ele mudou para perto de Sodoma e depois ele estava morando dentro de Sodoma. O que isso lhe custou? Lhe custou primeiro essa experiência, mas Abraão foi lá, resgatou, trouxe de volta. O que ele devia ter feito? Aqui não é lugar para mim. Eu não estou seguro. Eu vou sair daqui. Porque depois tem uma coisa incrível que a gente vê nisso. Você viu a leitura que eu fiz com você? Eu terminei a leitura, gente? Terminei? Isso, terminei. Sodoma e Gomorra, o que aconteceu com Sodoma e Gomorra depois? O que aconteceu? Foi o quê? Foi destruída. Mas, deixa eu dizer uma coisa para você. Poderia ter sido diferente? Poderia. Por que poderia ter sido diferente? Porque eles tiveram a oportunidade, através de Abraão, de crer no Deus de Abraão. Através daquela experiência, eles poderiam ter dito assim: gente, o que nós não conseguimos, esse cara com 302 servos, esse cara conseguiu. Ele foi lá e recuperou tudo, trouxe os prisioneiros de Sodoma, trouxe todo mundo de volta, recuperou os nossos bens, devolveu tudo. Espera aí. Esse cara serve a um Deus poderoso. Vamos seguir. Mas ignoraram. Por quê? Porque eles estavam dominados pela carne, pelo pecado. E todo pecado você sabe que tem um limite, né? Você sabe que tudo tem, para Deus, tem uma, diga comigo, medida. Diga comigo em voz alta, medida. Nunca ache você que Deus está concordando com seus erros, seus pecados. Você vai entender que Ele só está esperando chegar a medida. A hora que chega a medida é a hora de tratar. Quando a palavra não é o suficiente, Deus mexe com as circunstâncias. Tudo tem uma medida. Vai subindo, vai subindo, vai subindo. A hora que transborda, o Senhor diz: chega. Você ignorou demais. Eu fui longânimo. Foi o que aconteceu. Porque o texto diz que o pecado cheirava mal. E o povo não mudou. Ló voltou para lá. Quem entendeu até aqui, por favor? Diga comigo mais uma vez: nascidos e treinados. Então, vamos lá. Esse nascido e treinado é o que acontece conosco hoje. Você nasce e você passa por um treinamento. Um treinamento de fé. Esse treinamento de fé é o que vai mudar completamente os resultados na sua vida, todas as áreas. Esse treinamento de fé é o que pode fazer com você, como, por exemplo, nós falamos segunda-feira, sobre a oração de Elias, que orou e por 3 anos e 6 meses não choveu mais na terra. E a Bíblia diz que ele era um homem sujeito aos mesmos pensamentos e sentimentos que eu e você. Tanto é que ele teve um momento bastante deprimido, oprimido, que ele se refugiou para o deserto e se escondeu numa caverna. Mas esse homem orou novamente e voltou a chover. Sabe o que significa quando a gente fala volta a chover? Diga comigo a palavra: voltou a prosperar a terra. A terra não prosperava por causa da oração dele. E a terra voltou a prosperar por causa da oração dele.
Então tem coisas que só oração pode mudar, só fé. Como Eliseu chega num lugar, na cidade, as pessoas falam, olha, essa cidade é bem localizada, o lugar é bom, mas as águas são ruins e a terra é estéril. Ele pegou uma bandeja de sal, foi lá na nascente, lançou na nascente e diz, nunca mais haverá esterilidade aqui, nem morte. A partir daquele momento tudo fluiu, curado. O que mudou aquela realidade? O que mudou, por favor? O que você faria? Eu vou dizer o que você faria. Você não, ou muitos. Você ia dizer assim, que não dá nada. Vamos mudar para outra região aí, porque aqui está difícil. Vamos mudar de atividade, porque essa aqui já não dá mais nada. É o que acontece com muita gente. Sai de um lugar, vai para o outro, para o outro, para o outro, muda de profissão 200 vezes, muda de lugar, de estado, de país, e nada muda. Porque se a fé não mudar, nada vai mudar. Diga comigo, se a fé não mudar, nada muda. Muitos já descobriram que não tem sorte, então precisa ter fé. Quem já jogou na cena aqui? Você já descobriu que você não tem sorte. Não que eu estou incentivando, porque você não deve fazer isso. Joga teu dinheiro nisso não. Busque de Deus a bênção para você realmente produzir riqueza, que a Bíblia diz que Deus dá força para produzir riqueza. Então, muitos já jogaram inúmeras vezes, já sabem que não tem sorte. Então, precisa investir na fé. Tem que investir forte nisso. Tem que se permitir passar pelo treinamento. Não são poucas as pessoas que estão perdendo as guerras porque não investem, não cuidam dos nascidos na sua casa, não estão treinando os seus. Não estão treinando os filhos, as pessoas que te cercam. E, consequentemente, o que está acontecendo? Estão perdendo oportunidades de vitórias. De viver em grandes vitórias. Porque quanto mais, a Bíblia não diz que do poder da concordância, onde tiver 2 ou 3 reunidos em o meu nome, ali eu estarei no meio deles. Tudo que for concordado aqui na terra, será concordado nos céus. Então, imagine, se a fé de um é poderosa, e a fé de 2? E a de 3? E a de 4? E a de 5? E aí, quando você amplia isso para um propósito maior. Entende? Olha que proporção que isso vai tomando. Então, Abraão com os 318, nascidos e treinados na sua casa, ele recuperou tudo. Quando eu digo tudo, ele recuperou tudo. A família, diga comigo, a família e todos os bens. Como é que você luta para recuperar a família? Tem que lutar contra o que está roubando. O que quer destruir a tua família? O que quer destruir a tua felicidade? O que quer destruir o futuro dos teus filhos? Que quer roubar a tua paz, que quer roubar a tua alegria, que quer roubar os teus bens. Eu atendo casos assustadores. Essa semana ainda eu atendi uns casos assim bem assustadores. Mas muito mesmo. Semana eu atendi um caso que todos os filhos estão presos. Não é assustador um trem desse? Sim ou não? Um ou outro. Mas todos estão presos.
Tudo partiu para a criminalidade. Quem está roubando essa família? O mal, o diabo. E se não se levantar com muita força e botar um limite, partir para a guerra, não toque nos meus, não toque na minha casa, na minha família, não toque nos meus filhos, vai embora. Vai embora, vai passar para a próxima geração, vai passar para a próxima. Olha que coisa, né? A gente sempre fala da sexta-feira, né? Outro dia eu atendi um caso, que eu não vou entrar muito em detalhe, porque não é a ideia, não é o propósito. Mas é só para entendimento das coisas, né? Que só fortalece aquilo que a gente ensina na igreja. Pessoas maravilhosas, poder aquisitivo alto padrão, alto nível de educação. Vai prestando atenção. Alto nível de educação, formação. Economicamente, padrão elevadíssimo. Mas adotaram 2 crianças que os pais tiveram problemas com vício e mais outras situações. E foram gerados nesse contexto. Eles adotaram. Então foram tirados daquele ambiente. Certo? Você diria assim, qual a probabilidade desses meninos terem o mesmo problema? Não foi criado naquele ambiente de miséria. Não foi criado naquele meio. Não foi criado em privação. Não foi criado na escassez. Educação do mais alto nível. Até estudar fora do país, porque os pais podem. Mas as crianças adotadas têm o mesmo problema dos pais biológicos. Por quê? Porque se você não entende, se você não tem discernimento e aprende a lutar de forma espiritual e quebrar lá desde da geração, lá da concepção, está ali a herança, está ali a carga espiritual, está ali a carga. E aí, eu atendo esses pais que diz, poxa vida, tiveram tudo do bom e do melhor, criados num ambiente totalmente diferente, com amor, com educação. Mas não é só isso. É isso que eu tenho falado. Outro dia eu chamei a atenção, principalmente dos homens, que têm uma responsabilidade de sacerdote, cobrir de oração, orar, quebrar, anular, abençoar. Abençoar. Estar ali, atento ao que está acontecendo, vigiando, com discernimento no mundo espiritual, porque as pessoas, o que falta hoje é discernimento espiritual. Porque a vida está voltada somente para o material. Inclusive, tem uma coisa interessante aqui, né? Você viu o que o rei falou para Abraão? Me dê as pessoas, fica com os bens. Eu quero as pessoas. Mesma coisa que o diabo. Ele quer as pessoas. Ele quer as pessoas.
Porque ele quer almas. Ele quer destruir almas. E aí, hoje, nós vivemos um tempo em que coisas são mais importantes do que pessoas. São ou não são? São ou não são? Coisas são mais importantes do que pessoas. Inclusive no ambiente familiar. Muitos pais que não conseguem, pais, mães, dedicar tempo na formação, no treinamento dos seus filhos. Porque, diga comigo, se eu não... Diga comigo. Diga comigo. Treinar. Então diga assim, alguém vai treinar. Errado. Alguém vai treinar errado. Alguém vai ensinar errado. Por isso eu preciso treinar. E nós estamos falando de treinamento de fé. Isso é para tudo. Você é empresário? A mesma coisa. Você quer gente de fé perto de você? Treina. Você quer gente que fala a tua língua? Treina. É assim. Agora, se nem eu falo a língua, eu não sei ensinar. Então tem um problema sério aí também. Eu não sei, não está dentro de mim. Eu não tenho essa convicção. Abraão, quando ele devolve o dízimo para Melquisedeque, ele está ensinando uma outra coisa muito importante. O reconhecimento, a gratidão. Devolvendo, Melquisedeque era rei e sacerdote. Então o que ele estava fazendo? Devolvendo a Deus, em gratidão, a vitória que Deus deu. Por isso que eu sempre falo uma coisa, não sei se está aqui pela primeira vez, não é nem o tema eu tocar nisso, mas fica muito claro, a gente sempre fala que, tem gente que fala assim, não, no tempo da graça não se é necessário mais dízimo, as pessoas falam que não tem mais a necessidade, que a lei acabou. Quem diz que o dízimo foi implantado na lei? Ele foi reconhecido. Onde havia lei para Abraão dizimar? Onde havia lei para o neto de Abraão, Jacó, dizimar? Não tinha. Era ato de fé. E na graça, não tem lei, tem fé. Tudo que a gente faz é por fé. A graça não nos obriga a nada. Tudo que nós fazemos é por fé. Está entendendo ou não? Sim ou não? Amém, pessoal? Eu quero que você absorva isso. Trata isso com seriedade. Precisa se levantar. Precisa ser treinado. Precisa treinar. Se você não é treinado, você não consegue vencer suas batalhas. Porque tem batalha que você vai ter que se levantar com jejum e oração. Quando Jesus foi levado ao deserto para começar o ministério dele, foi tentado pelo diabo e ficou 40 dias e 40 noites, como é que ele venceu? Ele venceu de forma espiritual. Ele venceu o diabo de forma espiritual. Quando a oração de Daniel, a primeira vez que ele fez a oração, ela já foi ouvida. Mas ficou 21 dias retida no mundo espiritual. Porque houve uma batalha. E o anjo, quando chegou até ele, diz, desde o primeiro dia que você orou, a tua oração foi ouvida. Só que 21 dias ele teve ali, ó.
Outro dia eu preguei sobre isso, eu disse, o dele ficou 21 dias. Mas tem gente que já está 21. Anos. Retida. Porque o que é espiritual você resolve só de forma espiritual. Diga essa palavra comigo, o que é espiritual eu só consigo vencer, resolver de forma espiritual. Nós aprendemos nesse texto muitas lições. Diga comigo, lições para a vida, para a família, para o financeiro, para o progresso. Você aprende muita coisa aqui. Eu já perdi muita coisa na vida, mas de quando tive esse entendimento, não aceitei perder mais nada. Nada. Porque você perde enquanto você não tem entendimento, discernimento. Porque como eu disse, né, as coisas vão acontecendo, você vai olhando e achando que é tudo normal, é tudo natural. Muitas vezes até acreditando que talvez isso seja a vontade de Deus, e o que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Deus nos treina, Deus nos prepara, porque conforme o nível vai aumentando, os desafios também. Conforme nós vamos crescendo na vida, os desafios também vão crescendo. Ou não? Sim ou não? Não teve a época que você era solteiro, era só você para lidar com os seus desafios? Sim ou não? Então é só você. Mas aí, vamos lá. Você, que é o curso natural, você se casa, você tem sonhos. Você tem sonhos de constituir uma família, de ter filhos. Então você tem filhos. Quando você tem filhos, agora você não luta mais só por você. Você tem uma família para batalhar. Você tem filhos para batalhar. Você luta, você tem sonhos. Eu quero crescer economicamente. Eu quero prosperar. Você precisa de fé para crescer. E não é fé para crescer. Inclusive, quando você chegar a algum lugar, saiba que você precisa de mais fé para manter. Porque quando você chega onde você acha que você desejava chegar, sonhava, põe mais força agora, porque depois que você chega lá só tem retorno. Eu sempre falo uma coisa, a gente luta para subir, não luta? Sim ou não? Quando você acha que chegou no topo, só tem descida. Ou você se mantém lá, ou você começa a descer. Ou você põe força para se manter lá, ou você começa a descer. Então, depois que Deus colocou esse povo na terra prometida, eles lutaram uma vida inteira e estão lutando até hoje. E escuta o que eu vou falar para você, presta atenção. Está vendo a guerra aí? Está vendo? Espera só mais um pouquinho que você vai ver, ela vai virar para Israel. Só mais um pouquinho. Você vai ver que daqui a pouco está se voltando e virando para Israel. É uma vida inteira lutando para manter o que é deles. Uma vida inteira lutando por aquilo que Deus deu a eles. Então, a vida é assim. Por isso que eu preciso me fortalecer, passar por esse treinamento. Eu preciso crescer. Eu preciso aprender a orar, saber que não há limites. Quando eu chego num lugar, Deus tem mais. Quando eu conquisto coisas, eu preciso estar atento, porque o diabo vai tentar roubar aquilo que é meu. Tudo na vida nós precisamos da fé para manter. Eu sempre falo sobre isso, né? Casar não é um problema. O problema não é manter o casamento? Sim ou não? Casar não é um problema, não. O problema é manter o casamento. E tornar o casamento
um lugar prazeroso, abençoado. Fazer do seu lar um lugar feliz de verdade, abençoado. Você precisa da fé. Por que você precisa da fé? Porque cada um tem um temperamento, cada um tem uma personalidade, cada um tem um conceito de certo ou errado. Sim ou não? Sim ou não? A gente precisa da fé para lidar com isso. Quando você tem filho, filho vem pronto? Sim ou não? Deixa eu te perguntar, ele aprende a falar com quem? Com quem? Com quem? Com os pais. Então, se ele está falando besteira, é porque alguém ensinou, ou alguém não corrigiu, alguém não está atento. Se ele não sabe falar por fé, de quem é o problema? Ah, meu filho não sabe, não, mas por quê? Porque eu não treinei, eu não ensinei, ele não aprende sozinho. Ele não aprende a falar, ele não aprende a andar, ele não aprende a se vestir, ele não aprende a escovar os dentes. Tem que ensinar. A gente se deixar, você vai até quase adulto, deixar você dorme sem escovar os dentes e acorda sem escovar os dentes. É ou não é? Não tem que ficar assim, menino, pelo amor de Deus, vai escovar esses dentes. Não tem? Se deixar, vai embora. Deixar, tem a fase que você acha que você nem precisa tomar banho. Não é? Então, tem gente que vai falar assim, não passei por essa fase não. Passou, todo mundo passou. Né? Você não tem muito discernimento das coisas. Então, quem ensina? Quem ensina a orar? Quem ensina história bíblica? Quem desenvolve a fé nos filhos? Somos nós. Já tem que entrar com essa mentalidade. Não acontece sozinho. Quem vai cercando, cobrindo de oração, cobrindo sua casa, sua família, de oração. Senhor, cobre minha família com teu sangue. Senhor, afasta da minha família, afasta dos meus filhos, afasta as más companhias, afasta Quem cobre? De oração. Somos nós, ou não. Ou não. E aí, na guerra, o que vai acontecer? Ló no lugar errado perdeu. Você sabe que a Bíblia diz que a Bíblia chama Ló de o justo Ló? Você sabia disso? É por isso que eu quero chamar a tua atenção. Olha aqui para mim agora. Eu sirvo a Deus. Ló também servia. Mas Ló foi para o lugar errado. Ló colocou a família na influência errada. Tem algum relato que Ló pecou dentro de Sodoma? Não, não tem. Mas qual foi o problema de Ló? A influência do lugar entrou na família. A mulher de Ló se tornou uma estátua de sal por olhar para trás. Nós temos que ser sal em vida, não sal na morte. Viu? Sal em vida. Você é sal, você tempera. Você preserva. Ela é o exemplo, tanto é que Jesus falou, olha para a mulher de Ló, tem um exemplo aí, a não seguir. O que aconteceu com as filhas de Ló? Quem sabe? Quem sabe? Quem não sabe? Vou melhor perguntar assim, quem não sabe o que aconteceu com as filhas de Ló? Se for pouca gente, eu não vou responder. Quem não sabe, levanta a mão. Então, quando Deus decidiu que ia destruir Sodoma e mandou com que os anjos fossem retirar-se Ló e sua família por intercessão de Abraão, que intercedeu,
Então eles saíram, o Senhor falou, não olhe para trás, vai, corra. Saindo, a mulher de Ló olha para trás, se transformou numa estátua de sal, morreu. Ló vai para as montanhas e se aloja numa caverna. Um homem que foi tão abençoado e tão próspero como Abraão, foi para uma caverna sem nada, porque perdeu tudo. Aí as filhas que estavam debaixo daquela influência de Sodoma, têm uma ideia mirabolante. Na nossa região aqui não tem homem. E nós não podemos deixar acabar com a descendência do papai. Vamos dar vinho para o papai, embriagar o papai e ter filho com o papai. Foi bom? A influência foi boa? Sim ou não? Aí vem os amalequitas, se não me engano, os amalequitas e os moabitas, que foi inimigo do povo de Deus. De onde nasceu? Nasceu daí. O que era para ser uma grande bênção se transformou num grande problema, numa grande maldição. Percebe, queridos, o quanto a Bíblia é clara a nos preparar, nos trazer discernimento, entendimento das coisas, o quanto nós precisamos ter essa preocupação. Primeiro precisamos ser treinados, e precisamos treinar. Como é que nós vamos treinar meus filhos? Como é que você vai vencer, meu filho? Como é que você vai vencer, minha filha? Como é que você vai vencer na vida? É aprendendo a lutar de forma espiritual. Porque quem não sabe lutar de forma espiritual, sabe o que acontece? Termina os dias maus. Por quê? Porque a vida é cheia de desafios. Então o que acontece? Você vai ter seus desafios no seu casamento. E aí, se você tiver seus desafios no seu casamento, e você não é uma pessoa treinada espiritualmente, você não sabe orar. Aí você vai fazer igual o ímpio. A gente não está dando certo. Melhor a gente separar. Aí você vai para o segundo relacionamento. Não vai dar certo também. Você vai para o terceiro relacionamento, porque você está em busca de alguém perfeito, e não tem esse alguém. E você vai para o quarto, e você vai para o quinto. Como outro dia eu falei, eu atendi uma que estava no 10º. Santo Deus, hein? Santo Deus. E o pior é quando você pega casos, que outro dia eu peguei 4 de cada pai, 4 filhos, 1 de cada pai. Isso às vezes, quando sabe, que essa semana eu atendi uma que não sabe nem quem é um pai. São os problemas. E aí, vamos lá, os filhos, eu não treino, eu não sei lutar, eu não aprendi a lutar de forma espiritual e também não ensinei. E aí, eu vou perder para quem? Vou perder por uma série de coisas. Perder para o mundo, perder para as influências, para as amizades, perder para as drogas, perder para a noite, perder para... Porque eu não aprendi. E aí eu posso falar assim, não, mas eu frequentava a igreja. Pode frequentar. Ló era o justo Ló. Mas que não teve discernimento para saber qual era o lugar dele. Quando Abraão separou dele, Abraão foi para um lugar separado. E ele foi para onde ele não devia. Porque não tinha discernimento espiritual. Quem está entendendo, por gentileza? Fique em pé, por gentileza. Senão a gente vai falando aqui e vai embora. E o assunto para mim é gostoso demais. Feche os seus olhos. Nascidos e treinados em casa. Diga comigo, treinamento assegura a vitória.
O treinamento que assegura a vitória é sempre o de fé. Sempre. Coloque isso dentro de você. O treinamento que assegura a vitória é o de fé. Eu vou fazer essa pergunta, e aí você responde para você, não precisa responder para ninguém não, pode responder só para você. Você tem treinado os nascidos na sua casa? A maior herança é a fé. Treinar os nossos na fé é o que garante uma vida plena aqui e eternamente. É o que garante a nós. Quando a igreja te chamar para um trabalho de oração, para um jejum, para um propósito, sabe que é um treinamento para você. É uma preparação para você. Você vai precisar disso. Porque há momentos que nós vamos ter que travar uma batalha, para vencer uma batalha. Mas há momentos que nós vamos ter que travar uma guerra. E guerra, você não vence ela num dia. Você vence ela realmente numa ação intensa, uma ação corajosa, determinada, focada, às vezes de dias, de meses, às vezes até de anos. Você sabe quanto tempo levou a conquista da Terra Prometida? Você sabe? Quem sabe? Aproximadamente 5 anos. Significa o quê? Foi 5 anos de batalha. Conquista uma, aí não faz de forma adequada, perde uma, aí tem que se levantar, ajustar o que precisa ser ajustado, e seguir, retomar para a batalha, e retomar o caminho das vitórias. Você acha que Deus quer que você perca a guerra aqui? Você acha que Deus quer que você continue sendo roubado? Não. Não quer. Treinados. Diga a palavra comigo, treinados. Você precisa estar treinado, porque você precisa treinar os nascidos na sua casa. Você precisa treinar. Quando você está treinado, então você já sabe o que fazer. Você já sabe que ação você vai ter. Há momentos que a gente diz assim: estou me levantando para um propósito. Estou me levantando para uma campanha de jejum e oração de tantos dias.
porque eu não aceito mais essa situação. Eu estou me levantando para uma guerra. Estou me levantando para uma verdadeira batalha. E eu só paro agora quando eu realmente vencer definitivamente esse inimigo. E aí você se levanta. Você se levanta em oração. Você se levanta em jejum. Você se levanta com declarações poderosas. Você se levanta com a arma certa. Você está revestido. Você está com o capacete. Você está com o escudo. Você está com a couraça. Você está com a espada na mão. Você está com as botas. Porque a Bíblia fala da armadura. Você está preparado? Não, querido. Seja treinado e bem treinado. Se Abraão não tivesse treinado aqueles 318. Você sabia que a Bíblia diz que feliz, abençoado, é o homem que enche as suas aljavas? O que é? Onde se coloca a flecha. Porque o filho é como a flecha nas mãos do guerreiro. Então feliz é o homem que está cheio, sua aljava está cheia delas. Quando chegar o momento das guerras, você de maneira nenhuma você perderá, porque está preparado. Abraão tinha lá 318 nascidos, diga comigo, e treinados na sua casa. Isso tem uma mensagem muito forte para nós, hein? Tem uma mensagem muito forte para nós. Muito forte. Nascidos e treinados na sua casa. Você quer vencer coisas maiores? Então começa com os guerreiros que estão aí, já hoje o que você tem. Começa essa ação, essa campanha, esse treinamento, treinando os nascidos na sua casa. E aí, querido, na fé, você vence. Olha, quando eu meditava nisso hoje, que Davi é conhecido como o matador de gigantes, correto? Mas Abraão é aquele que matou o gigante. Você vê que o rei vinha vencendo todo mundo e venceu aquele que venceu os gigantes. Você vê que os homens, os heróis da fé, eles são conhecidos como homens, meu Deus, de feitos extraordinários. E nós somos herdeiros da fé de Abraão. Não importa, Abraão não olhou e disse assim: como é que eu vou me meter nessa guerra, meu Deus? Como é que eu vou me meter numa guerra dessa? O cara vem devastando, o cara derrotou gigantes, o cara derrotou 4 reis, como é que eu vou me meter num negócio desse? Não teve nem o que questionar. Opa, quê? Levou um da minha família? Junta todo mundo aí. Reuniu os 318, nascidos e treinados na sua casa. Isso aqui é um dado interessante, só para ver quem está quando uma pessoa é determinada. Dan era 240 quilômetros ao norte da casa de Abraão. 240 quilômetros. Estava determinado a resgatar a família ou não estava? Sim ou não? 240 quilômetros. Damasco ficava a 65 ao norte de Dan. Robá ficava a 95.
Ele viajou essa distância toda para resgatar a família, e não foi de carro com ar-condicionado. Foi ali, caminhando. Quando muito com camelo. Determinado a resgatar, lutar pelo que era dele. Homem de fé é isso. Era um homem de oração? Era um homem de oração, mas era um homem de ação, de muita ação. Era um homem espiritual? Era um homem espiritual, mas espera aí, não toca no que é meu. Eu vou para a guerra. E foi. E resgatou. Com os olhos fechados. O Espírito Santo fala algo poderoso com você. Esteja treinado e treine os seus. Esteja treinado e treine os seus. A bênção de Melquisedeque, que abençoou Abraão, ela chega até nós quando cremos em Jesus. Você viu que ele abençoou Abraão. Nós somos da descendência de Abraão. E Melquisedeque é uma prefiguração de Jesus. Nesse texto, nós recebemos essa lição. Nós aprendemos a lutar pela família. Nós aprendemos lições poderosas para a vida. E nós aprendemos sobre o progresso. Como progredir. Quando você está no lugar certo, na fé, no propósito, você é abençoado e recompensado. Abraão foi abençoado e recompensado. Deus, Ele fala conosco hoje sobre a importância de treinar os de casa, de treinar os nossos, porque a maior herança que você vai deixar para os seus filhos é a fé. Esse treinamento é que garante uma vida plena aqui e eternamente. Se levante no Espírito. Deus fala algo poderoso conosco aqui hoje. Deus fala algo poderoso com você. Você vai transformar água salgada em água doce, lugar ruim em lugar próspero. Você vai, através da sua fé, fazer chover aonde não chove há anos, prosperar. Você vai mudar realidades, você vai passar à frente de forma surpreendente. Elias, quando ele orou para chover, e ele viu a nuvem do tamanho da mão de um homem, ele disse ao rei: corre para que a chuva não te apanhe. O rei saiu com a carruagem, e o texto diz que Elias passou à frente. À frente. Como pode isso? Ele passou à frente. Você vê que ele foi tomado de um poder, de uma capacitação, que ele se tornou mais veloz do que o próprio rei na carruagem. A fé, ela nos possibilita viver coisas sobrenaturais. Fala com Deus: eu quero essa fé, Senhor. Eis-me aqui para ser treinado. Eis-me aqui para ser treinado.
eis-me aqui, eu quero ser treinado. E eu sei, aprendi, que eu preciso desse treinamento. Deixa Deus te treinar. Deixa Deus te preparar. Você só vai vencer as grandes batalhas. Quanto mais você sobe, maiores serão os desafios. Maiores serão as batalhas. E você tem que estar treinado. Porque cada batalha uma nova vitória. Cada batalha uma nova conquista. Cada batalha um avanço. Cada batalha um território maior. Cada batalha conquistas maiores. Cada batalha você avança mais um pouco. Cada batalha você conquista um território maior. Cada batalha. É para isso que Deus está te treinando. Sabe por quê? Deus não tem coisas pequenas para você. Deus tem uma vida poderosa para você, para a sua descendência, para os seus filhos. Deus quer que os seus filhos sejam poderosos. Homens e mulheres poderosas. E quem vai treiná-los é você. Somos nós que treinamos. Somos nós. É você. Então diga a Deus: Senhor, eu quero isso. Eu quero ser treinado. Eu estou me levantando para esse treinamento de fé. Eu estou me levantando para essa batalha de fé. Porque eu não aceito mais perder uma guerra. Eu não aceito mais perder uma batalha sequer. Eu não aceito mais ser roubado. Eu não aceito. Eu não aceito o diabo tocar na minha família. Eu não aceito o diabo tocar nos meus bens. Eu não aceito o diabo tocar na minha felicidade, na minha alegria. Eu não aceito ser roubado. Não seja passivo. Não seja acomodado. Não seja. Se levante com uma fé poderosa. Sai da passividade. Sai. Se levanta na fé. Se levanta em oração. Se levanta porque você vai transformar água salgada em água doce, água amarga em água boa. Você vai transformar terra infértil em produtiva, em terra abundante, produtiva, fértil. Não, você não vai ser uma estátua de sal. Não, você vai ser um homem que vive, que é sal nessa terra, que é luz nesse mundo. Não, estátua não tem vida, estátua está morta. Deus não te chamou para ser uma estátua de sal. Deus te chamou para ser sal da terra. Sal da terra. Aleluia. Não, eu não vou ser uma estátua. Eu não vou ser uma estátua de sal. Eu vou ser um homem que é sal dessa terra, que é luz desse mundo, que salga, que tempera, que preserva. Não, que não cede às circunstâncias, mas que muda as circunstâncias. Seja uma pessoa que não cede às circunstâncias, mas que muda pela sua fé as circunstâncias. Não se adapta, não mude a realidade, mude pela fé as circunstâncias, mude a atmosfera de onde você está, pela sua fé em nome de Jesus. Diga: estou me levantando na fé. 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 Esse é o grande treinamento para você. Seja treinado na fé. Deus dá a primeira aula de treinamento para você ir para a guerra. Diga: eu vou treinar os meus, eu vou treinar minha casa, eu vou treinar minha família, porque eu não vou perder mais uma guerra. Não. Você quer recuperar o que você perdeu? Se levante e parte para a guerra. Você quer recuperar os teus bens? Você quer recuperar a sua família? Se levante e parta para a guerra. É assim que você recupera. Não é reclamando, passivo. É lutando, é guerreando. Quer recuperar os negócios, quer recuperar a prosperidade. Se levanta. Se levanta na fé e diga: chega. Chega, eu estou me levantando
como um homem de fé, uma mulher de fé, cheio de autoridade, cheio de unção, cheio de poder. Eu sou descendente de Abraão, eu sou herdeiro dessa fé, eu sou herdeiro dessas promessas, eu sou herdeiro, e eu vou viver uma vida poderosa, uma vida abençoada, em nome de Jesus. Deus é com você, Deus é com você, Deus é com você, Deus é com você. Se levanta, se levanta. Cubra a tua casa de oração, cubra a tua família de oração, cubra os teus. Diga: Senhor, cubra a minha família, cubra, Senhor, cerca a minha família, cerca os meus filhos, cerca meu pai, cerca o meu marido, cerca a minha esposa, cerca o que é meu, que o diabo não tem o poder de tocar no que é meu, não toque. Em nome de Jesus, não toque. Em nome de Jesus. Se levanta na fé. Você pode ter não aprendido muita coisa, mas você está vivo. Você pode mudar. Nunca é tarde para mudar. Você pode não ter aprendido com teus pais, mas não é tarde. Você pode não ter aprendido com a religião, mas você pode aprender agora. Em nome de Jesus. Isso, levanta. Levanta. Deus quer te dar vitórias. Deus quer te dar vitórias. Deus quer te restituir. Deus quer te devolver o que o diabo tirou de você. Kedorlaomer é uma espécie de Satanás que vem para saquear, que vem para roubar. Mas você tem poder sobre ele. Você tem poder de restaurar, recuperar tudo que é seu, em nome de Jesus. Isso, com toda a tua fé. Diabo, você não tem poder sobre o que é meu. Você não toca na minha casa, você não toca na minha família, você não toca no meu casamento, você não toca no que me pertence. Eu não aceito. É a mensagem para você. Levanta. 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 Levanta na fé. Se levanta na fé. E vai. Deus é com você. Deus é com você. É tempo de restituição. É tempo de restauração. Aleluia. Diga ao diabo: você já perdeu. Você já perdeu. Porque minha casa, minha família, os meus bens, o que é meu ninguém tira. O que é meu ninguém rouba. O que é meu o diabo não tem poder de tocar. Seja um Abraão. Se levanta com fé e com ousadia, para virar o jogo, para dar a volta por cima, para recuperar. Aleluia. Restaura o teu povo, Senhor. Treina o teu povo, Senhor. Eis-nos aqui para ser treinados pelo Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui.
Feche seus olhos, não abra os seus olhos. Querido, quando a gente entra numa guerra, não é se a gente quer lutar ou não quer lutar, só tem uma alternativa. Ou a gente se levanta para a guerra, para lutar, ou nós seremos mortos. Quando você perde uma guerra, você viu que, você leu comigo, quando o rei, ele venceu a guerra, o que ele fez? Ele levou prisioneiros, ele levou os bens, ele levou as famílias, levou todo mundo como escravo, como prisioneiro. Porque quando nós somos vencidos, nós nos tornamos servos daqueles que nos venceu. Ele venceu todo mundo até chegar no homem de Deus. Quando chegou o homem de Deus, mudou a realidade. O que Abraão fez? Foi, lutou, venceu, e o que fez? Recuperou tudo, libertou os prisioneiros, recuperou os bens e trouxe o rei como escravo e entregou ao rei de Sodoma. É isso que o homem de Deus faz. Ah, mas está vencendo todo mundo. Mas espera aí, eu não sou todo mundo. Ah, ele é grande demais. Não, não tem grande mais. Grande é o meu Deus. Grande é o meu Deus. Mas ninguém conseguiu vencer. Eu vou. Porque eu não luto na força do meu braço. Para de aceitar perder. Se conformar em perder. Se Abraão fica de braço cruzado e aceita, ele seria mais um. Aumentando aquela imensa lista de vencidos por Kedorlaomer. Seria mais um engrossando a lista. Mas ele se levantou e terminou com aquele ciclo. Foi lá, resgatou sua família, resgatou seus bens. Deus tem, não é perdas para você, é tempo de restauração, de restituição, de recuperar, acelerar o tempo. É isso. Seja treinado. E treine os seus. Seja treinado e treine os seus. Coloca o painel aqui para mim, por favor. Estenda suas mãos para cá. Ó meu santo e poderoso Deus. Eu abençoo nosso painel, nossas famílias que aqui estão. Cobre a nossa família com teu sangue, Senhor. Cobre os nossos com teu sangue. Está aqui meu pai, marido, esposa. Está aqui filhos. Está aqui o painel da Sagrada Família, Senhor. Eu quero pedir a tua unção, a tua proteção, a tua graça, o teu favor sobre essas famílias. Quero pedir que haja uma diferença nessas famílias, Senhor. Acampa os teus anjos ao redor dos nossos. Acampa os teus anjos ao redor da nossa casa. Acampa os teus anjos ao redor da nossa família. Acampa os teus anjos, Senhor. Eu quero abençoar e pedir a tua proteção, a tua unção, a tua graça, o teu favor. Eu oro, Senhor. Eu oro abençoando todas as famílias que aqui estão. Eu consagro essas famílias. Eu coloco essas famílias no teu altar, assim como ela está no painel no teu altar. Que toda a nossa família, os familiares que aqui estão, esteja no teu altar. É o que oramos, é o que nós profetizamos.
e desde já lhe agradecemos. Amém, 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 amém. Dê para Jesus uma salva de palmas.